Pessoal, vamos fazer mais uma série que é sucesso total, eu adoro fazer, os pacientes amam, todo mundo, que é a sessão de perguntas e respostas sobre osteomielite, infecção de prótese, infecção ortopédica, e nós selecionamos perguntas reais, perguntas que vêm pelas redes sociais, perguntas de pacientes que já foram operados, pessoas que querem ser meus pacientes, curiosos, familiares. Eu acho que é muito importante porque a gente já reparou isso, que as perguntas elas seguem um padrão. Então, você faz uma pergunta, eu tenho certeza que eu não estou ajudando só você, eu estou ajudando outras pessoas que têm a mesma dúvida. Vou colocar aqui meu óculos para ler, porque os cabelos brancos não mentem a idade, e vamos começar. Então, tem uma pergunta aqui, ó. A colocação de placas e parafusos de titânio após uma fratura pode favorecer a aparição de osteomielite? Seria melhor retirar a placa depois que o osso colar? São duas perguntas. Por que nós usamos o titânio? O titânio ele tem uma compatibilidade muito boa com o osso. De todos os metais que a gente pode usar em medicina, esse é o melhor que tem para os ossos. Então ele tem uma propriedade realmente, dependendo para o fim que for feito, mas ele gruda lá no osso. E de certa forma também protege. É bom, dá trabalho quando vai tirar. E há uma diferença muito grande entre placas e hastes, que foi a segunda pergunta, e quando é que eu tiro? Então, entenda o seguinte, existem próteses de titânio e existem placas, por exemplo, de titânio. A função é diferente. Prótese é para substituir uma parte do corpo, eu não posso ficar sem ela. Uma placa ou uma haste para fratura, ela tem uma função temporária, que é até o osso consolidar. Então a gente entende que nós temos doenças distintas. Apesar de eu falar que tudo é infecção ortopédica, mas tecnicamente são duas doenças um pouco separadas. Quando eu tenho uma placa, se ela estiver bem colocada, a fratura estiver bem reduzida e com potencial de cura, consolidação, a gente espera isso acontecer para depois retirar a placa. Se a placa não está bem colocada, a fratura não está bem reduzida, não está legal, é melhor tirar antes, tratar a infecção e colocar uma nova. Isso eu só vou saber numa consulta com você. Então não dá para responder de forma genérica. Mas sim, o titânio é um metal bom, das opções que nós temos é a melhor, mas eu tenho que entender em que momento está sendo usado e em qual função ele está tendo. Então eu preciso realmente fazer uma consulta para entender, tá? Vamos para a próxima. Doutor, eu tive osteomielite nos dedos do pé, não sou diabético, o cirurgião amputou todos os dedos. Corre o risco de voltar? Estou tratando a cirurgia com pomada colagenase e gel. O que o senhor me indica? Muito obrigado. Bom, seguinte, quando eu tenho um caso de fazer uma amputação, espera-se, eu teria que entender o caso, mas espera-se que você fez uma cirurgia radical que foi um pouco além daquela lesão. Pensa, eu sempre falo isso para vocês, pensa em infecção ortopédica, seja lá qual for, como um tumor. O raciocínio é o mesmo. Se eu quero eliminá-la, eu tenho que tirar o tumor inteiro e com margens suficientes para não ter problema. Questão de curativos é muito importante, isso é uma ciência, isso não é uma coisa simples, eu vejo que as pessoas às vezes deixam isso aí relegado, acham que qualquer um resolve, não é bem assim. Muitos casos que eu já vi, cirurgia foi tudo perfeita, tudo maravilhoso, perdeu-se a cirurgia, complicou tudo por causa de um curativo mal feito. Então não negligencie o curativo, essa é uma das etapas mais importantes de todo o seu tratamento. Então não é só jogar uma pomada lá de colagenase que vai se resolver, não é bem por aí. E a questão de ter diabetes ou não muda muito. Pacientes que têm diabetes, e tem uma osteomielite no pé, uma lesão no pé, isso é uma doença específica que chama-se pé diabético, que a linha de raciocínio, tudo que a gente faz é um pouco diferente para pacientes que não têm insensibilidade ou têm diabetes. Então, até pacientes que não têm diabetes, como esse caso aqui, o prognóstico, ou seja, o efeito a longo prazo, tende a ser melhor do que os pacientes com diabetes, desde que tudo seja feito da melhor forma possível. Recado de hoje: amputação não é uma cirurgia para ser feita pela pessoa menos experiente da equipe, ela é para ser feita pela pessoa mais experiente. Curativo não deve ser negligenciado e pé diabético é uma entidade médica totalmente diferente de amputações de pé em pacientes que não tenham diabetes.
Então, parece uma pergunta simples, mas tem muitos conceitos. Dá para fazer 2, 3 dias de discussão num congresso inteiro só falando dessa pergunta. Então, acompanhe nosso canal que nós temos vários conteúdos sobre isso. Vamos para a próxima? Óculos de novo. Vamos aqui com essa perguntinha. Doutor, fui diagnosticada há 1 mês, fiz cirurgia de retirada das sínteses, porém estou aqui sem retorno médico. Todos os pontos estouraram e estou aqui com 2 buracos na perna, sem saber o que fazer. Agora sentindo umas queimações no osso, sou de São Paulo e com medo. Queria poder passar com o senhor, mas não tenho recursos financeiros. O SUS larga as pessoas de lado. Estou com a vida parada, tem um emoji aqui chorando e estou bastante triste. Em primeiro lugar, eu sinto muito pela situação que você está passando, eu realmente quero te ajudar e eu preciso conversar com você para a gente ter uma solução. Infelizmente, a grande maioria dos meus pacientes passam por isso e isso me motivou a realmente correr atrás para ajudar essas pessoas. Então, eu me compadeço com você e vamos responder aqui passo a passo para a gente poder, pelo menos, te ajudar com informação e eu tenho certeza depois te ajudar pessoalmente. Então é o seguinte, já viu que aqui tá com problema. Você fez a cirurgia e tem ferida saindo pus, isso aí é um diagnóstico. Só com essa informação eu consigo cravar o diagnóstico, mesmo à distância, sem ter visto nada do seu caso, que você tem uma infecção. Não há dúvida em relação a isso. O único sinal que eu cravo 100% de certeza que tem uma infecção ortopédica é a presença da fístula. Não existe exame de imagem, não existe exame laboratorial, não existe nenhum outro que tenha o poder de diagnóstico do que a presença de uma fístula. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é, sou de São Paulo. A gente tem um problema, não é no Brasil, a gente tem um problema no mundo inteiro sobre conhecimento relacionado à infecção ortopédica, pessoas treinadas para tratar, centros especializados e insumos para tratar. Essa é uma doença que, quando um paciente tem um diagnóstico de infecção ortopédica, de cara, ele já custa 23 vezes mais para quem for pagar a conta do que um paciente que não infecta. Só isso, a pessoa que tem 2 neurônios já entendeu que a gente precisa atacar o problema para que a gente não gaste mais e falte recurso para os outros. A questão não é geográfica, não é porque estou em São Paulo ou estou no interior, estou não sei aonde. Não é isso. Procure centros especializados, profissionais especializados para resolver esse problema. Porque se for para alocar recursos, que muitas das vezes são escassos, vá para onde você tem meios de se tratar. Outra questão, sempre fala-se sobre dinheiro, não tenho recurso e tal. Gente, para comigo e pensa. Se você não fizer nada, a sua vida vai ser assim para pior. E se você se juntar com pessoas da sua família, amigos, vaquinha, seja lá o que for, até mesmo procurar justiça, porque no Brasil o SUS, a Constituição te garante que você tem que ter os seus problemas resolvidos de saúde pelo Estado, e se o Estado não está dando isso a você, você pode procurar a justiça, porque a única forma de você interromper isso que está acontecendo com a tua vida é um tratamento cirúrgico, bem feito, num centro especializado, equipe especializada e treinada, e aí sim você sai de 0% de chance para algo ali em torno de 90% de chance. Ou seja, se você não tomar essa atitude, nunca vai resolver o seu problema. Mas e o dinheiro? Dinheiro você arruma, eu tenho certeza. Eu não conheço você, mas eu já vi pacientes extremamente humildes, levantando dinheiro que for necessário, de qualquer forma que seja, e estão aí tendo uma vida muito melhor. Dinheiro é energia. Se você coloca energia naquilo ali, isso volta para você. Lembre-se disso. Então, marca a consulta comigo. A gente vai te dar um caminho para você ter solução para o seu caso. Eu tenho certeza disso. Sempre há uma solução. Sempre há de ter uma solução. A gente sempre consegue achar uma solução. Lembre-se disso. Pessoal, então, aquele nosso bloquinho aqui de perguntas e respostas, e eu vou falar para você. Eu sei que aí você está me assistindo, deve estar cheio de dúvidas. Manda a sua pergunta. Contribua conosco aqui, fala assim, doutor Mário, olha só, tem uma pergunta bacana aqui, dá uma lida e responde. Estou esperando sua pergunta, certo?
Se você ainda não segue a gente, siga, porque mais pessoas vão ser ajudadas com a sua ajuda. Isso é muito interessante. Pessoal, bora para mais uma pergunta curtinha, mas muito inteligente. Doutor, qual o prazo médio indicado para encerrar o uso de antibiótico antes de uma cirurgia? Excelente pergunta. Por que ela é necessária? A gente sabe que o uso de antibiótico interfere quando a gente vai colher material para mandar para uma cultura. Então, isso é bem estudado na literatura médica. O ideal, sempre que possível, é parar qualquer tipo de antibiótico por 2 semanas antes da cirurgia ou 14 dias. Então é chegar para a cirurgia com pelo menos 14 dias sem tomar antibiótico. Esse é o ideal, porque aumenta as probabilidades de, durante a cirurgia, a gente pegar um pedacinho, mandar para o laboratório e saber qual é a bactéria que está acometendo a tua infecção. E aí, o infectologista da minha equipe, o Dr. Gilberto, vai conseguir orientar, falar assim, ó, o melhor tratamento pós-cirúrgico e até intraoperatório vai ser feito isso, isso, isso. Ok? Pergunta muito inteligente, parabéns pela pergunta. Bora para mais uma aqui. Gente, uma perguntinha boa. Eu fiz um vídeo um tempo atrás aqui sobre o Ozempic, medicação aí extremamente famosa, relacionada a emagrecimento, cada vez mais pessoas usando, com boas indicações. É melhor emagrecer tomando remédio do que ficar obeso e ter vários outros problemas. Isso aí a medicina já mostra. E a pergunta é o seguinte, doutor, quando é que eu estou tomando Ozempic, tem que fazer uma cirurgia? O senhor já falou que tem que parar, não dá para fazer a cirurgia tomando Ozempic. Qual o tempo antes? Bom, as recomendações atuais giram num número que é de 3 semanas ou 21 dias. Por quê? O Ozempic, ele diminui a mobilidade do seu trato gastrointestinal, principalmente ali do estômago. Então, o jejum, que é de 8 horas, ele começa a ficar incerto, né? A gente sempre vai operar e falar assim, ó, antes da cirurgia, conta 8 horas para trás, nem água você toma porque você pode ter problemas durante a anestesia. Esse número de 8 horas, para pessoas que tomam Ozempic, ele fica complicado, ele pode ser muito mais estendido do que para quem não toma. E isso pode se tornar um risco muito grande para você na hora que vai ser submetido a uma anestesia. Você pode, aquela comida que está lá no seu estômago pode voltar, você pode mandar aquilo tudo para o pulmão, o que a gente chama de aspirar, e isso pode gerar uma pneumonia química pela comida, literalmente. Arroz caiu lá no seu pulmão, isso não é bom, isso gera uma situação que, na maioria das vezes, inclusive, é ameaçadora à vida. Então você imagina, pô, estou tomando um remédio, parece inofensivo, aquilo atrapalha a minha anestesia, me coloca em risco de morte e eu tenho um problema, eu tinha um problema da infecção e morri de uma outra coisa. Olha, não tem lógica isso. Então, e eu vou te dizer o mais importante, tá? O mais importante de tudo, não minta para o seu médico. Se você está tomando Ozempic, fale na primeira consulta, porque eu vou te orientar. Acontece que a pessoa não fala para mim, por exemplo, ou para o seu médico que está tomando Ozempic, aí tá lá tomando, tem a cirurgia marcada, aí ele vê esse vídeo aqui. Aí ele fica com medo, falou, nossa, se eu falar agora, vão cancelar minha cirurgia. Você prefere ter sua cirurgia cancelada e remarcada para alguns dias depois, com total segurança, ou correr esse risco grave? Essa decisão é sua. Portanto, não minta para o seu médico. Isso acontece aos montes e eu estou falando aqui com você. Não faça isso, tá bom? Ozempic, 21 dias antes, para segurança total para você fazer sua cirurgia e se livrar da infecção. Bora para mais uma. Doutor, faz um vídeo falando da teicoplanina no tratamento da osteomielite. Bora lá. Tem que ser assim, faz ao vivo, né? Teicoplanina é um antibiótico muito potente, né? Mais moderno do que a maioria do que as pessoas tomam, mas ele é melhor do que os outros? Mais ou menos. Porque não adianta nada você tomar um antibiótico ultra mega das galáxias, a última Coca-Cola do deserto, se você não fez a cirurgia correta. Antibiótico só vem depois da cirurgia. O que a gente mais vê no Brasil e no mundo são pacientes que não foram submetidos à cirurgia ou foram submetidos a cirurgias parciais ou incompletas.
não se resolveu o problema e aí estão tomando antibióticos durante muitos e muito tempo, meses até, e aí começam até a desenvolver complicações decorrentes do uso dos antibióticos. Acontece aos montes. E inclusive o seguinte, eu vou te dizer, eu já vi mais pessoas morrerem por conta de uso excessivo de antibiótico do que de cirurgia que a gente já fez, ou complicações de cirurgia. Olha só o que eu estou dizendo. Antibiótico não é balinha, antibiótico é algo muito específico, algo que deve ser tomado da melhor forma possível, pelo menor prazo e com a melhor indicação, seja ele qual for. Pode ser desde uma penicilina, uma bezetacil, até uma teicoplanina. Se não for feito depois de uma cirurgia bem feita, acompanhado por um infectologista e pelo cirurgião que entendam disso, não adianta de nada, tá? Isso aqui, não vou falar específico dela não, vou falar de todos. Antibiótico tem a mesma linha de raciocínio, certo? Bora de óculos. Dr. Mário tem uma haste intramedular e há 14 anos tem uma rejeição dessa haste. Você consegue resolver meu caso? Mas é claro que sim, não há dúvida. E aqui eu vou deixar uma informação muito importante. Hastes intramedulares têm um poder de manter infecção muito maior do que uma placa ou parafuso ou qualquer outra coisa que tem no seu corpo. Hastes intramedulares, a ciência sabe que o tratamento mais eficaz, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar essa haste. O seu problema passa, primeira etapa, pela retirada dessa haste. Você está há 14 anos com essa haste, ela está lá mantendo a infecção presa dentro de você, muito provavelmente destruindo o osso que está ao redor dela, e já passou do tempo. Mas independente de qualquer coisa, eu consigo te ajudar. Vamos marcar a teleconsulta, vamos agendar a sua cirurgia e vamos resolver o seu problema. Entenda que tem que passar pela retirada da haste. Ah, doutor Mário, não, provavelmente não é o caso, mas tem uns pacientes que falam assim, doutor Mário, o osso ainda não consolidou, tem que tirar a haste. Tem. Ah, mas aí o que vai fazer? Eu acho uma solução, mas a haste não pode ficar. Infecção com haste não é bom, certo? Pessoal, então encerramos aqui o nosso bloco de hoje de perguntas e respostas, perguntas reais, tiradas da internet. Todo mundo pode achar essas perguntas lá no canal do YouTube, principalmente. E você pode também mandar a sua, nós vamos selecionar. Normalmente são perguntas repetidas, porque as dúvidas são muito parecidas. Eu estou aqui para responder, bate pronto. A maioria dessas aqui, a minha equipe viu, eu não vi. Estou vendo aqui agora junto com vocês o que é mais legal. Eu combinei isso com eles porque a gente não tem tempo nem de preparar. Sai de bate pronto e aí você consegue ver o seguinte, como é que é o mundo real. Porque muitos pacientes chegam na minha frente com essas dúvidas e a gente tem que responder. Eu adoro isso e é muito bacana. Vamos encerrar aqui por hoje e eu tenho certeza que em breve teremos um outro bloco aqui muito bacana também. São sempre perguntas muito boas. Acompanha conosco. Mário Soares, ortopedista, que é especializado em infecção ortopédica.